Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Com que autoridade ensinais? E chegando ao templo, acercando-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Mateus 21, 23. Dia a dia eram buscadas novas armadilhas para impedir Jesus de ensinar. Os sacerdotes e principais, os teólogos e líderes da igreja, estavam sempre de olho, criando armadilhas para derrubá-lo em alguma delas. Faziam planos para deter a Cristo por violência. Mas isto não era tudo. O que queriam realmente era humilhar diante do povo este mestre galileu. No primeiro dia de seu aparecimento na festa, dirigiram-se a ele perguntando com que autoridade ensinava. Queriam desviar a atenção do povo que se voltava para ele, para a questão do direito que tinha de ensinar e assim, para a importância e autoridade deles próprios. Nós fizemos teologia, escola dos profetas, temos diploma de pastor. A minha doutrina não é minha, disse Jesus, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7, 16 e 17. Jesus enfrentava esses falsos e fingidos líderes, não respondendo ao seu ardil, mas revelando a verdade vital à salvação da alma. A percepção e amor pela verdade dependem mais do coração do que da mente. A verdade deve ser recebida na alma, exige o poder e o exercício da vontade. Se a verdade pudesse ser submetida somente à razão, o orgulho não seria um problema para que alguém recebesse a mesma, mas deve ser recebida mediante o agir da graça no coração, e a sua recepção depende da renúncia de todo pecado que o Espírito de Deus revela. Aos que assim se entregam a Deus, tendo sincero desejo de conhecer e fazer a sua vontade, a verdade se revela como poder divino para a salvação. Esses serão capazes de distinguir entre o que fala por Deus e o que fala de si mesmo. Os fariseus não puseram sua vontade ao lado da vontade divina, ao lado da vontade de Deus. Não queriam conhecer a verdade e procuravam uma desculpa para se esquivar dela. Cristo mostrou que era por isso que não entendiam os ensinos dele e deu então uma prova pela qual o verdadeiro mestre seria distinguido do enganador. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. João 7,18. O que busca a sua própria glória está falando apenas de si mesmo. O espírito de interesse egoísta traz sua origem. Mas Cristo buscava a glória de Deus. Falava as palavras de Deus. Esse era o testemunho de sua autoridade como mestre da verdade eterna. E, infelizmente, a história se repete. No Brasil e no mundo estão se levantando leigos que, cansados de tantos erros sendo ensinados nas igrejas de hoje, estão saindo ou sendo expulsos delas para poder ensinar a pura verdade e se contrapondo aos ensinos errôneos dos milhares de líderes e pastores que aprenderam nas escolas de teologia modernas inúmeras doutrinas e tradições de Babilônia, romanas, católicas. Vemos já pastores e líderes que apresentam seus diplomas de teologia, questionando esses leigos com a pergunta: com que autoridade vocês ensinam? Onde se formaram?
Em que escola de teologia receberam seu diploma? Quem lhes deu tal autoridade? À medida que nos aproximamos do fim, essa luta irá se intensificar. E logo, logo, os puros ensinos desses verdadeiros atalaias, este batalhão de leigos que aprendem apenas com Deus e com sua palavra, serão proibidos de ensinar. É tempo de ouvir a advertência e ouvir esses mensageiros enquanto há tempo, pois a palavra de Deus não erra. Breve, será quase impossível ouvir a verdade. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós 8:12. Para os professos cristãos que amam as sinagogas, a pergunta é: quanto tempo mais vocês se permitirão ser enganados por igrejas e falsos pastores? E quanto tempo mais para se dedicar ao verdadeiro evangelho? Para nós, os leigos, e todos os que realmente buscam fazer a vontade de Deus, a pergunta é: quanto tempo mais dormiremos? Quanto tempo mais para assumirmos nossa posição como atalaias, trombeteiros de Cristo, e dedicar mais tempo, talento e dinheiro, sim, dinheiro também, deixando de arrumar desculpas quanto ao dízimo, quanto às ofertas, e realmente aplicar o dinheiro do Senhor, a parte que lhe cabe, na obra do Senhor, ajudando obreiros de verdade, repartindo bíblias, folhetos e materiais que de fato ensinam a verdade? Hoje é o tempo. E para a pergunta dos falsos líderes e falsos pastores quanto à nossa autoridade para pregar e ensinar, a resposta é a mesma de Cristo, nosso Mestre, o nosso exemplo. Nossa autoridade vem de Deus. Pensem nisso e que Deus seja contigo.